Encerrando a série Estações, quero falar sobre o último lugar onde Eliseu esteve com Elias, que é o Jordão, o Rio Jordão. 2 Reis, capítulo 2, versículo 6, fala isso. O Jordão representa a primavera. O que Jordão quer dizer? Significa aquele que desce, ou lugar onde se desce. O Rio Jordão, ele nasce nas encostas do Monte Hermon e ele vai desembocar no seu final, mais de 300 quilômetros depois, no Mar Morto, lugar mais baixo da terra, mais ou menos a 400 metros abaixo do nível do mar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, em Efésios, capítulo 4, ele subiu ao alto, mas veja que ele também diz que ele desceu até as regiões inferiores da terra. O Jordão significa o próprio Senhor Jesus. A gente também vê isso representado no próprio mergulho de Naamã, que teve a sua lepra purificada, e a lepra é uma representação do pecado. No Jordão nós temos uma revelação de quem é Jesus, quem é a pessoa de Jesus. Veja que aqueles que estavam assistindo o batismo de Jesus viram então o Espírito Santo descer como pomba sobre ele, e o Pai falar: eis meu filho amado em quem me comprazo. Mas esse lugar chamado Jordão, ele também tem algo mais profundo ainda, porque veja que quando a gente lê a sequência desse texto, 2 Reis, capítulo 2, depois do versículo 6, Elias enrolou um manto e bateu nas águas do Jordão, e elas se abriram, e ele e Eliseu passaram em seco. O Jordão foi dividido. Lembre que lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 e 2, fala que os israelitas, lá no tempo de Moisés, eles foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Ou seja, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, significou o batismo em Moisés. O que significa então agora atravessar o Rio Jordão como Elias e Eliseu fizeram? Significa um batismo em Cristo, uma imersão, um mergulho, que é o significado de batismo, um mergulho em Cristo. Veja que em Betel é como nós podemos representar o seguinte: uma jarra com água representando o Espírito Santo, nós um copo. Deus vem, pega essa jarra com o Espírito Santo com água e coloca em nós. E agora nós temos o Espírito Santo em nós. O Jordão é como se Deus pega esse copo que somos nós, com a água que já tem o Espírito Santo já dentro de nós, e joga dentro dessa jarra de água cheia do Espírito Santo. Daí nós temos agora o Espírito Santo não só por dentro, mas por fora. Em Betel nós temos o Senhor. No Jordão o Senhor nos tem, nós estamos imersos nele. Então é um nível ainda mais profundo em Deus. Em Oséias 6 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é este lugar no Jordão que o Senhor quer nos levar. Não apenas em conhecer a Ele, mas nós sermos imersos nele, porque essa imersão que é representada por esse atravessar o Jordão vai nos levar a experiências tremendas com Deus, naquilo que Ele quer nas nossas vidas, não apenas nos abençoar, mas também nos usar. Veja que depois de eles atravessarem o Jordão, Eliseu ele pediu porção dobrada do Espírito de Elias sobre a vida dele, e isso aconteceu. Ele recebeu essa porção dobrada, e a porção dobrada lembra a bênção do primogênito. O primogênito recebia a porção dobrada do que os outros irmãos recebiam. Eliseu estava dizendo para Elias que ele queria ser o sucessor dele, queria ser esse primogênito, como um filho primogênito dele. E é interessante que Eliseu fez, segundo se conta ali pelos números de milhares, ele fez um dobro de milhares do que Elias. É interessante que Jesus falou que aqueles que crescem nele fariam obras maiores do que o próprio Senhor Jesus fez. Veja que a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, e Cristo é o primogênito do Pai, é o primogênito entre os mortos. E a palavra fala dos primogênitos arrolados nos céus. Nós nos tornamos também juntamente com Cristo, nós somos agora também primogênitos por meio de Cristo, porque a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, a mesma herança que Cristo tem, nós também temos. Por isso nós podemos fazer maiores milagres ainda do que Jesus. Este lugar, o Jordão, ele nos habilita realmente a viver coisas tremendas em Deus. E a gente pode ver na palavra homens que viveram essas estações. O Jordão é uma estação como as outras, e que pode ser vivenciada muitas vezes, assim como as estações vêm e vão. Veja que Jó, nós podemos dizer que ele experimentou a estação
e do verão Gilgal, porque diz que ele se desviava do mal e sacrificava e santificava os filhos. Betel, a gente pode ver na vida de Jó, quando ele disse: bendito seja o nome do Senhor, apesar de toda a luta, ele bendizeu ao Senhor, a comunhão com o Senhor. Jericó, que é o inverno, o lugar de prova, de tribulação, todo o tempo que ele passou, com toda aquela prova que ele passou. Mas qual foi o Jordão de Jó? Lá já no final do seu livro, quando Deus então se manifesta, ele diz assim: Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, eu me arrependo no pó e na cinza. Jó passou a ter um conhecimento de Deus como ele nunca teve antes. E é interessante que depois disso, ele ora pelos seus amigos. Jó foi extremamente abençoado, ele passou a ter o dobro de tudo quanto ele possuía antes. Veja a bênção da primogenitura. Meu irmão, minha irmã, nós podemos viver essa bênção da primogenitura, nós já temos ela em nós, mas o Senhor quer que nós venhamos a experimentar isso na prática, viver a prática de um filho primogênito, um filho que é co-herdeiro com Cristo. Nós precisamos estar imersos em Cristo, por meio da comunhão com Ele, buscarmos de uma forma como jamais antes. A Bíblia diz, buscareis e achareis, quando buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Nós temos acesso a esse lugar em Deus por meio de Cristo. Ele não apenas quer se revelar a nós, mas Ele quer que nós tenhamos uma intimidade tão profunda com Ele e experimentarmos coisas que jamais pensaríamos experimentar, porque eles nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais experimentaram em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Lembre-se, meu querido irmão, talvez você esteja vivendo uma Jericó na tua vida, um lugar difícil, um inverno espiritual, mas saiba que existe um lugar como Betel onde podemos ter comunhão com Deus. Talvez de Jericó o Senhor vai te levar ao Gilgal para se arrepender de algo, para te trazer a Betel, para te levar até o Jordão e ter essas experiências tremendas com o Senhor, uma revelação dele, um conhecimento, uma intimidade como jamais antes, e experimentarmos bênçãos e vivemos o nosso chamado de uma forma muito frutífera, muito poderosa em Deus. Que Deus te abençoe, a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus.